O trilho de mesa é aquele tipo de peça que traz o aconchego do lar. Ele serve como uma peça decorativa, mas eu tenho a sensação também que parece que a casa está mais arrumada. E dependendo da composição que você quer fazer, ele pode trazer tanto sofisticação para a sua casa, como ele pode trazer alegria. E foi essa proposta que eu quis fazer nesse trilho de mesa aqui, trazer uma peça bem alegre, bem colorida, porque afinal de contas eu decidi utilizar ela na área externa. E a proposta da aula de hoje é que você possa fazer em qualquer tamanho de mesa que você tiver aí na sua casa. Eu vou te ensinar a como tirar as medidas para você personalizar para sua mesa ou para a mesa do seu cliente. Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e a aula de hoje acontece em colaboração com a Avimor Tecidos. Então lá no site da Avimor, estou deixando a descrição aqui abaixo, você encontra as sarjas impermeáveis mais lindas para o tipo de peça que você quiser produzir aí no seu ateliê. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, não esquece de deixar aquele seu curtir e ativa as notificações. Assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e ele distribui para mais pessoas. E aí, estão curiosos? Querem aprender? Então vem comigo! Para fazer o nosso passo a passo, a gente vai precisar da sarja impermeável da Avimor Tecidos. E eu escolhi esse modelo que eu tô completamente apaixonado. É super colorida e vai ficar bem em qualquer tipo de peça que você fizer. Eu defini aqui que o meu trilho de mesa, ele vai medir 65 centímetros por 1,5 de comprimento. Você pode fazer em qualquer medida, utilizando as técnicas que eu vou ensinar aqui nesse passo a passo. Então, como ele tem 65 de largura, eu vou precisar de 2 faixas, estou utilizando sarja permeável também. Eu decidi aqui fazer com 7,5, essa medida também pode ser aí adaptada para o que você quiser, inclusive no reaproveitamento de tecidos. E aí, ó, eu cortei, como tem 67, aqui eu cortei com 70, sobrando aproximadamente 2 centímetros em cada lateral. Aí eu estou utilizando 2 faixas de tricoline de 5 centímetros. Essas faixas aqui, ó, eu vou dobrar ao meio para poder fazer aqui, ó, o meu acabamento. Ah, Eliane, a sarja é impermeável, o tricoline não. Você vai utilizar mesmo assim? Vou, porque é a minha opção, tá? Mas caso você queira, pode fazer tudo em sarja. E aí nós vamos conseguir esse efeito aqui. Então eu preferi o tricoline por ele ser mais maleável e como eu tô fazendo uma tirinha fininha aqui, eu preferi esse resultado. Aqui, ó, esse acabamento, como é uma toalhinha menor, eu fiz com 4 centímetros. Então, isso pode variar também de acordo com o tamanho do seu trilho. Então, repetindo aqui a medida, o tecido principal, a sarja do meu trilho, 65 por 1,5. Então, 2 faixas na sarja com 7,5 centímetros de largura por 70 e 2 faixas com 70 centímetros por 5. Aí, no comprimento da minha peça, eu preciso de 2 faixas de sarja, estou utilizando a cor azul, com 1,5 m por 7,5 e depois mais 2 com 1,5 m por 5 centímetros. Então, eu vou pegar essas faixas amarelas e vou no ferro já passar dobrando todas elas. Agora aqui, então, já separei cada faixa com a sua faixa menor, para não ter o erro de confundir, tá? Para não acontecer. E eu vou começar a costurar. Vou costurar aqui com pé de máquina. Isso não interfere, seja você estiver costurando na industrial ou na doméstica. E eu vou costurar aqui, ó, todas as minhas faixas. Então, aqui, ó, todas costuradas, eu já passei para poder deitar essas costuras das minhas 4 faixas. Agora eu vou pegar aqui a minha sarja impermeável pelo lado avesso e agora eu vou deixar direito da minha faixa com o avesso do meu trilho. Dessa forma, vou alinhar e eu começo a costurar. Deixo sempre aqui, ó, uma sobrinha, né, aquela sobrinha de 2 centímetros, mas eu começo a costurar aqui, ó, mais ou menos 1 centímetro, tá? Antes. E paro também 1 centímetro antes. Então, ó, vou vincar aqui e começo a costurar.
sempre retrocesso para iniciar e finalizar a peça. Pessoal, então comecei a costurar 1 centímetro depois e parei 1 centímetro antes. E agora eu vou fazer isso em todas as partes. Agora eu já vou virar aqui, ó, jogo pra cá, pego a minha faixa maior, vou deixar ela sobrando também. Essa daqui, ó, não vou deixar sobrando, porque ela tá bem na medida, tá? Deixa eu só até confirmar, né, porque eu peguei aqui isso, ó. Então prestem atenção nisso. Não tem problema se não tiver, sobra, tá? Eu gosto de trabalhar com sobra porque eu falo que fica mais fácil pra gente, ó. Ela tem aqui 1 centímetro sobrando, então eu vou deixar meio de cada lado. E a mesma coisa, começo aqui costurando meio centímetro depois do tecido e paro meio centímetro antes. E agora eu começo novamente o mesmo processo até terminar todas as faixas. Agora que eu estou com todas as minhas faixas costuradas, eu vou abrir aqui a minha faixa e agora eu vou dobrar o meu tecido em diagonal. Eu vou colocar um alfinete aqui, alinhando aqui as minhas duas pontinhas, travando aqui essas costuras. E agora aqui, ó, eu tenho o meu biquinho da diagonal. Ó, tá aqui os meus tecidos, vou abrir, alinho eles, ó, eles batem retinho. Deixa eu deixar meu alfinete aqui, que vai ficar melhor. E agora eu preciso fazer os cantos. Como que eu faço para poder fazer os cantos? Eu vou pegar a minha régua e eu vou trabalhar aqui, ó, com o ângulo de 45 graus. Então, eu coloco o ângulo de 45 graus na linha que eu costurei, dessa forma. E aí, ele vai bater a régua aqui, ó, retinho aqui. Coloco dessa forma, venho com a minha caneta mágica e vou riscar, tá? Eliane, eu não tenho uma régua de patchwork, como que eu faço? Essas reguinhas aqui é vendida em papelarias, é só você comprar uma régua dessa, custa R$5, compra a régua de 45 graus, você vai pegar o bico dela e vai fazer a mesma coisa, ó. Coloca aqui no cantinho e você vai ver que vai dar o mesmo ângulo. E aí é só você riscar, tá? Ó, da mesma forma. Vou até ficar usando ela que é mais fácil, eu não preciso ficar observando ali. Feito isso, eu vou fazer isso nos 4 cantos, ó. Então, tá aqui a minha peça reta, eu vou repetir novamente, ó. Deixo aqui, né, avesso com direito. Olha a sobra de tecido aqui, aqui, aqui até sobrou mais. Agora, eu dobro, fazendo aqui um bico com a minha peça. E aí, gente, ó, foca em alinhar esses tecidos aqui, ó, de cima. Coloco aqui outro alfinete. Alinho aqui os meus tecidos, vou pegar minha régua, coloco ela aqui certinha. Aí, ó, olhem aqui por esse biquinho, tá vendo, ó? Esse biquinho, aonde termina, é onde precisa aqui, ó, bater a sua régua. Então, você coloca a sua régua aqui, alinha com ele e vem aqui, ó, e risca. Ó, tem problema, pode abrir aqui. Ó. E risca, tá? Eliane, faltou um pouquinho da costura, não tem problema, tá? Foca em fazer o seu ângulo aqui certinho. Aí eu vou fazer isso nos 4 cantos e depois a gente vai costurar. Feito então aqui meus 4 cantos, agora a gente vai começar a costurar. Retrocesso no início e no final. E aí eu vou costurar exatamente em cima dessa linha, desse risco que eu fiz aqui. Costurei, eu vou cortar aqui com uma margem de 1 centímetro. Vou costurar os 4 cantos. E aí, ó, depois que eu terminei de costurar, eu venho aqui,
abro as minhas costuras. Já faço isso de uma vez, tá, pessoal? Ó, abro as minhas costuras, acerto tudo aqui, ó. E aí, eu vou fazer esse cantinho aqui que falta. Agora, eu posso cortar o excesso, que fica aqui, ó. Aí, ó, vai ficar assim, desse lado do avesso e assim no direito. Então, eu vou repetir esse processo agora com os 4 cantinhos. Então, vou mostrar mais um aqui para vocês observarem como que eu faço. Ó, corto aqui o meu excesso. Cortei o meu excesso, é só eu abrir as minhas costuras e vou costurar esse cantinho aqui. E aí eu refilo o meu excesso. Aí eu fico desse lado assim e desse outro lado dessa forma. Agora eu vou fazer os outros 2 cantinhos que faltam e já mostro pra vocês. Costura feita em todos os cantinhos, eu gosto sempre de passar pra abrir. Aí eu coloco o meu dedo aqui dentro, ó, meu dedo indicador tá aqui, e vou virar aqui a minha peça. Aí, com uma agulha dessas de tricô, eu venho aqui, ó, acertando os meus cantinhos. Vou fazer isso em todos os cantinhos, ó, para acertar aqui os meus cantinhos. E aí, gente, já tá virado. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar, alinhando aqui as minhas costuras, ó. Deixo bem passadinho. Quem quiser pode alfinetar toda a peça, ou então você pode colocar um pinguinho de colar pano e já deixa ela sentadinha para você costurar. Pessoal, olha só que lindeza essa composição. Eu amo Tiffany com laranja e amei também aqui com amarelo. Fica super alegre, super colorido, bem a cara do verão que tá chegando por aí. E esse tecido aqui, ele é bem divertido. Então, já tá posicionado, passado aqui com a cola pano. E agora eu começo a costura aqui no meu cantinho e vou por toda a volta até finalizar a peça. Então, vamos lá. Ó, vou posicionar aqui a minha agulha, bem aqui no meu cantinho, dou alguns pontinhos e vou costurando. Quando eu chego aqui na junção, deixo a minha agulha abaixada, levanto o calcador e viro a minha peça. E aí eu vou repetir isso em todos os cantinhos. Aqui nesse cantinho eu vou colocar a minha etiqueta, então eu vou posicionar ela aqui. E pessoal, tô aqui finalizando. E por que que eu gosto tanto da cola pano? Justamente porque ela posiciona a minha peça. Eu sou uma pessoa que me furo muito com alfinete, então eu gosto da cola pano porque ela permite que eu costure retinho, que fique um acabamento incrível como esse. Olha aqui os cantinhos, como se unem, como fica lindo. E a minha peça não fica aquela peça que, de repente, assim, fica torta, alguma coisa do tipo. Então, eu gosto da cola pano justamente porque eu não sou a pessoa, assim, amiga do alfinete, porque eu acabo me furando. E, gente, a nossa peça tá pronta. E eu quero aproveitar para mostrar para vocês os detalhes. Olha a junção desses cantinhos.
e o quanto o colorido traz a alegria para a nossa peça. Como eu falei para vocês, vocês podem adaptar e fazer em qualquer tamanho e para qualquer mesa. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau!